do Pipocando, mano. Os caras estão vendendo tudo a preços miseráveis. 30% de desconto nas camisetas, corre! Entra, surpreenda-se, descubra e gasta. Calma! Vai, Eu sou o diretor aqui nessa caralha? Dá piti, Spielberg, dá? Não, eu que dou o Dá start piti. aqui, Dá piti. querido. O Spielberg não dá piti. Você produziu o Jurassic Park? Não, você é um personagem bosta, tô pensando ainda se você volta. Voltei agora, não deu audiência, reclamaram, nem volta mais. Cala a boca, foi o George Lucas que me inventou, não foi nem você. Você só pegou umas ideias aí e juntou. Câmera, áudio ok, Chewbacca. Não, inglês. Action, é mais legal. Action! Caçadores de arcas perdidas, para de andar de bike com o seu ET dentro. Eu te gosto de fazer muito isso. Porque tá começando mais um Pipocando e eu quero música do Beto Carreiro, senhores, Eu não por entendo, favor. eu não tô entendendo, porque vocês me chamaram aqui e ficam fazendo referenciazinha boba dos meus filmes, das minhas obras-primas do cinema. Além de ser um dos diretores mais populares da história, eu, Steven Spielberg, sou a prova viva de que filme blockbuster não precisa ser ruim. Pra você aí que tava achando que eu sou Jô Soares. Não sou o Jô Soares, eu sou Steven Spielberg. E pra te mostrar por que ele é um nome tão querido da galera, hoje você vai conhecer aqui, pediram, né, Rolandinha, a gente fez tudo sobre o titio Steven Spielberg. Ó, público, queria falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu tô doando essa merda aqui, porque a academia me faz oferecer por $1 pra eles. Então, assim, vou procurar uma faca, vou jantar, abro a gaveta, essa pula um Oscar. Não aguento mais. Feia essa estátua, já enjoei, já ó, demodei pra cacete, não atualizo essa merda. Se alguém quiser Oscar aí, me pede, tô mandando, tá bom? Pago o frete só. Mando o Sedex a cobrar. Nascido lá em 1946 numa família de judeus de Cincinnati, o jovem Steven Spielberg estudou numa escola hebraica, onde ele teve aulas com o rabino por 4 anos. O Spielberg contou mais tarde numa entrevista que o bullying constante e o preconceito faziam parte da sua vida escolar, que normal, hein, Spielberg? Quase ninguém sofreu bullying, né? O que deixou o coitadinho com receio de assumir os seus costumes de judeu ortodoxo, que realmente, cara, sofre muito preconceito, né? Você imagina, o cara ele começa a andar igual as tradições dele mesmo, as pessoas não estão acostumadas a aceitar essas coisas, cara, e elas acham estranho. Queria perguntar pros coleguinhas do Spielberg que faziam bullying se alguém aí fez o Jurassic Park. Mas a infância do Spielberg também foi a época em que ele começou a dar uns primeiros sinais do seu futuro, dirigindo autos curtas de aventura, usando seus brinquedinhos e uma 8mm. O primeiro desses a ganhar destaque foi o The Last Gunfight, um curta de 9 minutos, rodado todo em câmera Super 8 e com uma temática meio faroeste, ou seja, a criança Spielberg já estava criando. Além de render pro jovem Spielberg uma medalha de mérito dos escoteiros, o diretor admitiu que o curta foi um dos grandes responsáveis pela sua futura carreira. Ele fez e gostou muito de produzir Cuidado filmes. aí, é pesado, pra eu não me bater com esse Oscar. A bundinha voltou. Um ano depois, o Spielberg conseguiu outra conquista para sua ainda jovem carreira com o filme de guerra Escape to Nowhere, que foi estrelado pelos colegas de escola do diretor. Depois de descolar mais um prêmio, o Spielberg aproveitou esse pique criativo para fazer mais 15 curtas amadores filmados em 8mm. Essa câmera dele aí trabalhou, meu amiguinho. Ou seja, o cara tava ganhando experiência muito cedo já, entendeu? Os primeiros anos de vida são importantes na carreira de um grande gênio. Na internet me conhece como Rolandinho. Raios! Alguns anos depois, o Spielberg resolveu usar essa experiência para roteirizar e dirigir o seu primeiro filme independente, a ficção científica Firelight, que voltaria a aparecer mais tarde na filmografia dele. Aguenta aí. Outra coisa normal também, né? Grandes diretores que depois refazem, refilmam, né? E fica pior. O filme foi produzido com um orçamento de 500 Obamas, que foram recuperados depois que o cinema local promoveu algumas exibições do trabalho do garoto Spielberg. Até rendeu uma bufunfa pro menino. Depois de se formar no colégio e ver os seus pais se divorciando, o jovem Spielberg se mudou lá para Los Angeles, onde ele definiu seu objetivo de vida, se tornar um grande diretor de cinema. Em Los Angeles essa decisão é importante. Inspira, né? Los Angeles inspira, né? Decisão é importante. Nos Estados Unidos é uma decisão não tão esquizofrênica quanto é aqui no Brasil, né? Você fala que você vai virar diretor de cinema, você tá ferrado, né? Sua família vai chorar uma semana. Com isso em mente, o jovem Spielberg botou a cara no sol e fez o vestibulinho da Universidade do Sul da Califórnia, onde ele foi rejeitado porque a sua nota no colégio era muito ruim, né? Ficava filmando ó, os bonecos do Wolverine ao invés de estudar pra matemática. E para não ficar parado na vida, o Spielberg aproveitou para se formar em inglês na Universidade do Estado da Califórnia, onde ele descolou seu primeiro estágio na indústria cinematográfica. Aí já foi o seu começo para virar um grande diretor. Pisei na cara de todos esses recalcados hoje. Durante o seu estágio não pago como editor na Universal, o Spielberg teve a oportunidade de dirigir o curta Amblin,
que ele roteirizou e filmou em 35mm. Tá vendo? Os milímetros vão aumentando e com isso a credibilidade também aumenta. O talento do Spielberg ficou bem evidente nos 26 minutos do curta, que convenceu um dos produtores do estúdio a transformar o cara no diretor mais novo da história a fechar um contrato com grandes produtoras. E pra surpresa de alguns, o Spielberg não começou direto no cinema, ele fez a sua estreia na direção com um piloto de uma série, cara, que é a Night Gallery, lá em 1969. A carreira do Spielberg na televisão não parou por aí, tanto que ele dirigiu episódios da série como Marcus Welby, The Name of the Game, o que chamou ainda mais a atenção dos produtores da Universal. Isso fez com que o Spielberg começasse a dirigir filmes voltados pra televisão, que incluem Duel e o terror Something Evil, e Savage também, né, estrelado pelo ator Martin Landau. Mas a estreia do Spielberg no universo dos longas para cinema aconteceu com The Sutherland Express, que contava a história de um casal fugindo da polícia enquanto eles tentam conquistar a custódia do filho. Não tinha dinossauro nessa época, Steven? Não tinha, você com sua fantasia ridícula vai ter que fazer muita coisa com a mão mesmo. Eu corro de bolas gigantes, é assim que eu ganho meu salário. Mesmo fracassando nas bilheterias, o filme já contava com vários elementos que se tornariam ícones da filmografia do diretor, incluindo a trilha sonora do nosso querido John Williams, que acompanhou a carreira do Spielberg, né? Logo no ano seguinte, o Spielberg teve a chance de dirigir o seu primeiro grande projeto, a adaptação de um livro que ficou conhecido aqui no Brasil como Tubarão. E se você não tá ligado, a produção do filme foi um inferno pro Spielberg, já que as gravações sofreram vários atrasos e ele conseguiu ultrapassar o orçamento mais de uma vez, diversas vezes. Umas 10. 300 vezes. Apesar dos problemas, o Spielberg conseguiu transformar o Tubarão num marco da história do cinema, bundinha. criando aquele conceito de filme blockbuster com uma premissa simples e atraente, cara. E nesse filme tem o gritinho clássico do cinema. Queria falar um negócio aqui, eu sou muito fã de filmes novos como Sharknado, por exemplo. Eu ia falar isso. É um legado que eu deixei aí muito legal. O senhor pensou que os tubarões legal. poderiam voar dele? Porra, que poderia virar um tornado, né? O lançador fez o raio de saudade, agora o tornado de tubarão Ué? só eu poderia mesmo. O diferencial é que o Spielberg já tinha se provado um excelente diretor no seu segundo filme, que também ajudou o Tubarão a ser considerado um clássico até hoje. Além de arrecadar 470 milhões de Obamas nas bilheterias, o que na época era um estouro, Tubarão foi indicado ao Oscar de melhor filme e ainda conseguiu levar três estatuetas pra casa, incluindo na categoria melhor trilha sonora. Ah, eu já comecei a lotar aquela minha estante John maravilhosa, foi aí que começou, galera. Primeiro ficava numa banquetinha, depois estante, depois da estante a gente pegou um armário, foi aumentando. É verdade que o senhor deixou o Oscar no banheiro para as pessoas treinarem discurso depois que cagam? Enquanto cagam, né, que você fica lá. Tá. Queria agradecer. É verdade? Sim. É, porque na verdade o Oscar tem premiado tanta merda, né, que daí até é verdade. Depois de recusar projetos como Tubarão 2, King Kong e até o filme do Superman, o Spielberg decidiu escrever e dirigir o seu novo filme, Contatos Imediatos, de terceiro grau. Esse é o Bock que gosta. Mano, tanta coisa importante pra falar. A gente sabe que o senhor escolheu temas muito importantes, não é verdade? Obrigado. Sim, a humanidade claro. precisa que a gente discuta isso Claro. mesmo. O filme é baseado no já mencionado Firelight, é o primeiro longa de ficção científica da carreira do Spielberg, contando a história de um cara que faz contato com OVNI. Eu, por exemplo, quando eu fiz Tubarão, eu queria alertar as pessoas sobre o perigo dos tubarões, entendeu? Quando eu faço do Alien é porque eu quero comunicar os aliens. E outro tema recorrente aí na carreira do Spielberg, que deu as caras pela primeira vez aqui neste filme, foi a nostalgia, já que muitos elementos da história foram tirados da infância do próprio diretor. Olha que legal. E foi com esse filme que o Spielberg mostrou que os efeitos visuais seriam uma parte importante da sua carreira, o que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor efeitos especiais. Eu só fui indicado dessa vez, gente, eu não levei. Contatos Imediatos também foi o primeiro trampo de direção do Spielberg a ser reconhecido pela academia, tanto que ele conseguiu uma indicação de melhor diretor também. Pô, indicação pra melhor diretor, principalmente pra diretores que estão começando, é um negócio importante. E pra variar essa história cheia de OVNIs e aliens, tweet no meu tweet, aliens, quem sabe você ganha uma camiseta do Pipocando. Teorias das conspirações, eu gosto muito, elas dão muita bilheteria, teoria da conspiração. Depois o Hollywood descobriu que mundo acabando, então nossa, esse bomba. E o filme rendeu nada mais, nada menos que 303 milhões ao redor do mundo. Porque até pra hoje é orçamento, mundo cara. viu os aliens. Eu não dormia depois de filmes como esse, Contato Imediato e outros. De ansiedade de ser abduzido. É, exatamente. Vale lembrar que uma das estrelas do filme é ninguém menos que o diretor francês François Truffaut, que já tinha se declarado um admirador do trabalho do Spielberg nessa época, hein? Ele faz um dos aliens. Se você pensar, o Truffaut é pequenininho, né? Ele tá dentro de um daqueles aliens greys que Ele é entra no tamanho quarto. de uma trufinha. É, ele é um Truffaut. Aproveitando esse pique, o Spielberg começou a década de 80 convidando seu amigo George Lucas para um projeto bem especial. Me, My, Eu, Ai. Dá licença, não é Beto Carreiro, é Indiana
Cuidado com essa merda! Perseguindo uma arca perdida, um tesouro da humanidade. Perseguindo! Tem aqui o Tudo Sobre do Jorge Lucas. Clica aqui que você vai ver. Lá a gente fala. Parça, ele é parça. A gente fala Não que fala o que a ia gente ficar fala. estranho. Não fala o que a gente fala. Ia ficar ruim. fala o que a gente fala. A gente não precisa nem falar que a atuação aqui do Harrison Ford de Star Wars chamou a atenção do Spielberg, que convidou o cara pra viver o arqueologista mais icônico do cinema. Mais bonito, mais charmoso. O cientista mais underground, mais assim, pesquisa de campo. Lindo, que você né? pode ter, né? E novamente se inspirando na sua infância, o Spielberg criou um marco no gênero de ação e aventura, com um filme carregado de humor e altas cenas insanas. Eu adoro, mano, aquele cara girando as espadas. É a melhor cena do filme, Que é essa. improvisada, né? É uma das Ele melhores pega e cenas fala da assim, ó, história, cara. Pelo amor de Deus. Tal. aquilo é muito- Tal. E além disso, o Spielberg prestou uma baita homenagem aos filmes da Era de Ouro de Hollywood, como é o caso de Casablanca e Cidadão Kane. Ou seja, o cara era cheio das referências. Uma outra coisa importante em Grandes Caras são as referências, cara. E esse cara tinha muito. Você vê que ele já tinha assistido os clássicos. E provando que ele era um cara bom de ganhar estatueta, ele descolou várias indicações ao Oscar com Os Caçadores da Arca Perdida, incluindo a de melhor diretor e de melhor filme, o que eu Só fico indicação, muito orgulhoso. foi indicado, karma. A década de 80 continuou melhorando pro Spielberg depois que ele dirigiu o clássico E.T., em que ele retomou todo aquele espírito nostálgico com elementos de ficção científica. Mais um Esse mês filme é falando do quê? maravilhoso. Mais uma vez falando do quê, Titio? Da verdade, do universo, né, Obrigado, Bock? toca Daquilo aí. que todos deveriam saber. Além de descolar várias indicações ao Oscar, E.T. também se conseguiu se transformar em um dos filmes mais lucrativos da história e com certeza marcou a infância de muita gente, a minha também, não só os filmes, como eles mesmos. E essa tendência de misturar o fantástico com temas mais pessoais e familiares se tornou uma marca na carreira do Spielberg, chegando a ser considerado um dos motivos pelos quais ele fazia tanto sucesso, porque misturava coisas que também fizeram parte da vida de várias pessoas, entendeu? Como os aliens. Nas brincadeiras de criança. Ah, logo imaginei. Mas é claro que o Spielberg também era tecnicamente muito talentoso, cara. Tanto que ele foi um dos precursores da arte dos planos sequências, que eram tão bem feitos e geralmente passavam despercebidos, cara. Porra, Foi ele que inventou isso, no mas... seu filme da sua arca, porra, tem uns planos de sequência muito legal, cara. Outra qualidade do Spielberg que começou a ficar evidente com o tempo foi o seu faro para bons projetos, como quando ele decidiu produzir os futuros clássicos, né, como Poltergeist, Os Goonies e Gremlins. Mas depois dessa pausa na direção, o Spielberg voltou a colocar a mão na massa com Indiana Jones e o Templo da Perdição, feito novamente ao lado do parceirão George. Eu sou fruto desses dois gênios, George e Steven. E Alien. E como o filme era voltado para um público mais jovem e ainda assim contava com bastante violência, ele foi um dos motivos pelos quais criaram a classificação PG-13. Eu falei, não cria, não tem problema. Ó, minha pistola, ó, tem a pontinha, aquela pontinha segura, não tem por que ficar com essas Não, classificações. pintaram de preto, isso aí tinha que ser laranja, isso aí já... Então, acho que é por isso que tá mais 18. O tom mais sombrio do filme tem um motivo bem simples. Tanto o Spielberg como o titio George, eles estavam numa fase pós-término de namoro, eu tô brincando, de relacionamento. Então a gente pode imaginar como tava a fossa dos dois. Eles estavam terminando com as suas esposas, né? Não entre eles. Não entre eles. É, só pra deixar claro. A dele só aumentava. Mesmo sendo considerado como um clássico, o filme não foi muito bem visto pelo Spielberg e pela galera que trabalhou nele, ainda mais depois de algumas polêmicas envolvendo a representação do hinduísmo na história. E a gente não pode esquecer que a década de 80 também foi muito produtiva pro Foi. tio Spielberg na televisão. Ele foi responsável direto pelos desenhos, mano, como eu amo esse desenho, Freakazoid, que é muito legal. E Animaniacs. E Animaniacs. Não, Animaniacs Parabéns. não tem condição. Porra, Parabéns. isso, olha, se foi uma coisa que eu fiz aí que foi boa, é Animaniacs. Ele Pelo é- amor de Deus. Essa época deve ter sido realmente dark na vida do Spielberg, não foi, Pipi? Foi, Eu chamo de Pipi. tava triste. Já que a partir daí ele começou a trabalhar com algumas histórias mais sérias, como por exemplo A Cor Púrpura, e depois veio a lista, né? Não, sério, era ET. O filme é baseado num livro e aborda temas como o racismo e o empoderamento da mulher afro-americana, além de ser estrelado por ninguém menos do que a Whoopi Goldberg e a Oprah. São Olha, aliens. olha isso, são aliens. Ah! O trabalho do Spielberg no filme foi considerado um dos melhores da sua carreira, com muitos críticos especializados citando a sensibilidade do cara na hora de abordar esses temas tão delicados. Ó, o senhor de tio aborda temas muito delicados com uma sutileza que eu gosto, viu? Essa pegada mais séria e madura na carreira do Spielberg continuou durante a década de 80, quando ele também dirigiu o clássico Império do Sol, estrelado pelo jovenzinho Christian Bale, cara, que depois viria a se tornar O Batman. Né, o Batman. Esses trabalhos mais sérios do Spielberg também não passaram despercebidos pela academia, rendendo altas indicações ao Oscar e ainda mais admiradores ao titio. Obrigado, gente. Muito bom, titio. Mas o próximo projeto do Spielberg já voltou pro lado mais aventuresco do diretor, resultando na criação do Indiana Jones e a Última Cruzada, Eu gosto marcando mais uma vez a parceria com o George Lucas, dois grandes diretores aí
que fizeram coisas juntinhos. Papai e mamãe. Deixando o tom sombrio do segundo filme de lado, a terceira aventura minha do Indy no cinema tinha uma pegada mais leve e novamente contou com o talento do diretor pra dirigir as cenas de ação onde eu corria. Era muito legal. Indiana Jones e a Última Cruzada também marcou a criação de outros temas recorrentes na filmografia do Spielberg, a relação entre pais e filhos e a busca por Deus. O cara, ele tem essa veia religiosa também, entendeu? E ele fala sobre isso em alguns dos filmes dele. Pra surpresa de absolutamente ninguém, o terceiro filme do arqueologista também foi bem nas bilheterias e nas premiações. Claro, eu tô aqui bonito, titio Harrison Ford tá lindo. Conseguiu quase $500 mil nas bilheterias e altas indicações pro Oscar. Infelizmente, o Spielberg fechou a década de 80 com o seu primeiro deslize, já que o filme Além da Eternidade não foi bem recebido pela crítica e nem chegou perto do sucesso dos outros trabalhos do diretor. Interessante falar aqui que Spielberg está num momento um pouco delicado de sua carreira, né? A década de 90 também não começou muito bem pro Spielberg, que novamente não se deu bem com a crítica de Hulk, A Volta do Capitão Gancho, em que o Robin Williams viveu o Peter Pan. Apesar de não se sair muito bem com a crítica, o Spielberg honrou a sua fama de atrair o público pros cinemas, lucrando mais de 300 milhões com o filme. Também aí já chega um ponto que você coloca lá, né? Dos mesmos criadores da porra toda, vem aí essa caralha. Aí todo mundo da porra toda, vem aí esta caralha. Eu gostaria de botar isso em forma de trailer, por favor. A parte boa veio a partir da década de 90, a melhor parte de todas, e foi um prato cheio pros fãs do diretor, já que o seu próximo projeto, titio, toca aí, eu amo, viu? Foi nada mais, nada menos do que Jurassic Park, os Parque dos Dinossauros, alienígenas. Mano. Como eu gosto do Parque dos Dinossauros. Pra fazer um filme lotado de dinossauros, o Spielberg retomou sua parceria com o George Lucas, revolucionando a indústria dos efeitos especiais com as técnicas utilizadas no filme. Eu acho genial o jeito que ele usa as técnicas. Mas aquilo era daquela época, Rolandinho. Se fosse hoje, iam colocar aquela fantasia de Velociraptor, ia resolver o filme, metade do filme. Aquela é maravilhosa, né, cara? Não, mas o que eu queria falar, assim, é muito bem utilizado os efeitos especiais e é uma puta sacada um filme de monstro, né? Que inclusive se usa isso até hoje, mostrar pouco monstro. Né? O primeiro Jurassic Park não mostra quase nada dos dinossauros. Assim, né, o grande Tiranossauro Rex, né, que tá perseguindo eles, ele não aparece tanto, cara. E isso é muito legal, porque você usa tudo a seu favor. Você cria um clima de tensão e ainda assim você não precisa ficar mostrando. Né, né? E o cara cagando lá, ó. Malandro. Ao invés de efeitos computadorizados, o Spielberg apostou no realismo. Isso aqui é fio. O cara chegou a criar um animatrônico em tamanho real do Tiranossauro Rex, o maior criado naquela época, velho. Hoje em dia ninguém cria animatrônicos. Ele guardou, é de controle remoto hoje em dia. É maravilhoso. Tá no jardim dele. O empenho do Spielberg em fazer os seus dinossauros serem reais era óbvio, cara. Tanto que ele chamou um paleontólogo pra ajudar na construção dos lagartões pré-históricos. Eu queria apontar aqui pra coisas interessantes. Por exemplo, não se sabe... Olha que coisa louca. O som dos dinossauros, porque né, os dinossauros morreram faz um tempo, não sei se você sabe. Pra você que acha que a Terra tem 10 mil anos, deixa eu explicar pra você. Faz uns milhões aí. Peraí. Aí o que acontece? Você não sabe o som do dinossauro. O bicho tem boca, tem língua, tem dente. Você acha que ele apita? Você não sabe como é que é o som. Eu sei como é que é assim, não, você não sabe como os dinossauros se expressavam. Eu sei, é assim, ó. Tava falando aqui que isso foi uma coisa que foi inventada pro filme, que depois virou um consenso, virou uma cultura, virou um negócio universal, entendeu? Hoje em dia se representa o dinossauro, o som do dinossauro, um negócio assim, muito do jeito que o Jurassic Park trouxe, entendeu? Mas qual que você acha que seria? Como é que você acha que seria? O diretor chegou até mesmo a utilizar stop motion ou go motion, a gente não sabe, né? Pra criar alguns dos conceitos das cenas mais loucas do filme, como aquela em que o T-Rex boladão tá atacando os carros, né? O T-Rex boladão, nosso roteirista é carioca. O filme mostrou mais uma vez a versatilidade do Spielberg, que criou várias cenas incrivelmente tensas e foi considerado um visionário pelo seu trabalho com os efeitos do filme. É o que eu disse, ele conseguiu misturar tensão com limitações da época de efeitos especiais, né? E com muita criatividade, senhoras e senhores, porque não tinha ninguém enchendo o saco. E essa aventura recheada de dinossauro, obviamente, não passou em branco, se tornando a maior bilheteria da história na época, com 914 milhões de Obama. Me chame na minha lancha! Me chama na minha lancha, filha da... Além de receber algumas indicações ao Oscar nas categorias técnicas, vencendo todas que ele concorreu, né? Jurassic Park e os seus efeitos revolucionários também deram as caras em outras premiações ao redor do globo, né? Para aqui e para outros planetas também, né? É que as das outros planetas a gente não fica sabendo porque o jornal não noticia. Os Illuminati eles estão cortando. Não querendo perder tempo, Spielberg aproveitou o mesmo ano para mudar um pouco o clima e lançar um dos seus clássicos mais sérios de todo, A Lista de Schindler. E novamente buscando retratar momentos históricos, o Spielberg resolveu levar para o cinema a vida de Oskar Schindler, um alemão que arriscou a sua vida para salvar mais de 1000 judeus durante o regime nazista. Um filme que chocou muito pra época, um filme, porra,
tocante pra caralho. E em vez de transformar essa história emocionante em um melodrama, o Spielberg se inspirou no documentário Shoah pra dar um ar mais documental e realista sobre o que acontecia naquela época. Eu quero dizer aqui que o Spielberg, nessa época, ele fez um trabalho no mundo inteiro, reunindo todos os sobreviventes da Segunda Guerra e fazendo um registro disso em vídeo, que hoje tá no museu, e o Spielberg não fez nada com isso. Eu conheci e trabalhei pro diretor, que foi o cara do Brasil escolhido pra fazer esse registro. Valeu, Paulo Albano, grande mestre. Muitas cenas desse clássico foram gravadas com câmeras na mão, além de usar o preto e branco pra fazer uma homenagem ao expressionismo alemão, dando o aspecto de um filme gravado na época. Muito legal, cara. Alguns executivos dos estúdios tentaram convencer o Spielberg a filmar o filme em cores, mas o diretor negou, dizendo que não queria embelezar aqueles acontecimentos horríveis, e eu entendo o que ele tá dizendo. Essa visão sóbria sobre a história do Schindler representou um marco na direção do Spielberg, que conseguiu sua primeira estatueta de melhor diretor e de melhor filme. Já que o filme tinha o selo Steven Spielberg de produção e de qualidade, ele não fez feio nas bilheterias mundiais e arrecadou cerca de 300 milhas de Obama. Aproveitando esse sucesso financeiro, o Spielberg usou o lucro do filme para criar a Fundação Shoah, uma ONG que é voltada para armazenar os depoimentos filmados de sobreviventes do Holocausto. É exatamente o que eu estava falando. Olha, prevê o futuro. Depois de um ano bem ocupado e sucedido, o Spielberg tirou uma folguinha para passar um tempo com a família e criar o seu próprio estúdio, a tal da DreamWorks. Porra, quem conhece isso aí, cara? É um projetinho pequeno. Mas é claro que o Spielberg não ficou muito tempo parado e logo voltou para dirigir o Jurassic Park 2 e Amistad, alternando entre filmes de aventura e de drama. Agora ele já tinha essas duas vertentes no seu sangue de diretor. E pra fechar a década de 90 com chave de ouro, o Spielberg resolveu voltar às suas origens dirigindo um dos melhores filmes de guerra da história, O Resgate do Soldado Ryan. Além de marcar a primeira parceria entre o Spielberg e o Tom Hanks, o filme retrata a realidade dos soldados americanos em uma missão de resgate durante a Segunda Guerra Mundial. É uma perspectiva americana sobre a guerra, aquela coisa toda, mas o Spielberg fez bonitinho. O Spielberg chegou a comentar numa entrevista que ele considera a Segunda Guerra Mundial o evento mais importante dos últimos 100 anos da humanidade. E para retratar as batalhas desse período com realismo, o Spielberg fez com que o elenco do filme passasse por um treinamento militar. Menos o Matt Damon, que fez o personagem do título, então ele não precisou de treinamento militar. Não precisa de nenhum. Ele só foi resgatado. Só. O resultado pode ser visto principalmente na cena da praia de Omaha, na França, onde os soldados americanos entraram em combate nas forças inimigas, o famoso dia D. Pra deixar a parada ainda mais foda, o Spielberg gastou nada menos do que 12 milhões de Obamas e usou mais de 1.500 figurantes na criação desta cena, que é considerada a melhor batalha do cinema. Considerada por alguns. Outros consideram outras. E assim a vida segue. Essa cena e todo o restante do filme foram bem elogiados por causa do realismo, mostrando mais uma vez que o tio Spielberg não tem medo de representar a crueldade do ser humano nas telonas. E esse trampo do Spielberg foi recompensado, tanto que ele venceu novamente o Oscar de melhor diretor e estava na disputa pela estatueta do melhor filme. Ele perdeu para Shakespeare Apaixonado, né, que foi um filme aí também que ganhou o Oscar, um filme que, enfim, marcou o cinema. E além de influenciar outros filmes de guerra como Falcão Negro em Perigo, esse clássico também arrecadou quase $500 milhão na bilheteria mundial. Show! Aproveitando o tema, o Spielberg também levou essa realidade das guerras pra televisão com Band of Brothers, que contou com a produção do diretor pra se tornar uma das melhores séries da história. E pra quem assistiu o nosso tudo sobre o do Kubrick, vocês estão ligados que eles eram amiguinhos, né? E que o Spielberg deu continuidade ao trabalho do cara lá em inteligência artificial. E seguindo seu espírito visionário, o Spielberg resolveu usar altos efeitos especiais pra criar uma sociedade futurista, cheio de androides e figurinos bizarros. Assim, Não sei se era o projeto inicial. Na minha opinião, eu acho que este filme ia ser melhor sendo do Kubrick. Não sei. Porque ele ficou meio Spielbergizado, esse filme, né? Só que ao invés de usar aquela abordagem mais séria do Kubrick, o Spielberg forrou a história do filme com um otimismo mais palpável pra atrair o grande público, né? Mesmo assim, o resultado final agradou os críticos, tanto que alguns deles chegaram a falar que o Kubrick provavelmente aplaudiria o trampo do Spielberg. Não sei, assista você e deixe sua opinião aqui. Já no próximo projeto, o Spielberg resolveu misturar ação e a ficção científica para levar Minority Report para as telonas, adaptando uma obra do escritor Philip K. Dick. Mais uma vez, o Spielberg fez um baita trabalho na hora de criar um futuro realista, contando com a ajuda de urbanistas e consultores para elaborar o universo do filme, que ficou lindão, né? Minority Report também foi o primeiro trabalho do Spielberg que teve elementos de um verdadeiro filme policial, envolvendo altas conspirações e cenas de ação insana. Querido, mais respeito com os grandes diretores do cinema, né? Pegar na tetinha é um negócio que você faz com seus colegas. E pra se manter fiel ao estilo, o Spielberg revisitou alguns temas da sua filmografia, como relações familiares, a interação entre o ser humano e a tecnologia, o que é algo que ele gosta de retratar, né? E o filme também fez altos trocados na bilheteria, lucrando mais do que? De 300 milhões de Obamas ao redor do mundo. Esse número é o número do Spielberg. O próximo projeto do titio Spielberg teve uma pegada completamente diferente e mais cômica, retomando a sua parceria com Tom Hanks em Prenda-me se for capaz, que é baseado numa história real. Eu adoro esse filme, cara.
Esse filme é muito legal. É o DiCaprio detona. Ah, o DiCaprio mandando ver, né? Esse filme é estrelado pelo ainda jovem Leonardo DiCaprio e voltou a abordar a relação entre pai e filho, além de falar sobre as consequências de uma infância conturbada. Este filme como, né? é show. A leveza com que o Spielberg abordou a história real do filme, que ela se baseia numa história real, né? E ficou leve, ficou divertido o filme. Também foi muito elogiada na época, ainda mais por causa da direção mais estilizada que ele criou. E o sucesso no filme não ficou só nas bilheterias, né? Que ele conseguiu 350 milhões de Obamas. Mas ele também alcançou as premiações, conseguindo 2 indicações ao Oscar. Esse tom mais leve na carreira do Spielberg também foi mantido em Um Terminal, que marcava o terceiro trabalho entre o diretor e o nosso querido Tom Hanks. Cara, é um filme que eu também gosto muito, cara. Eu sei que não é um dos melhores filmes do Spielberg, mas é um filme que eu acho demais, cara. Pelo amor de Deus, o cara mora no aeroporto. Mas a partir daí, o Spielberg resolveu focar nas ficções científicas e nos filmes mais sérios, incluindo uma nova versão do clássico Guerra dos Mundos, estrelado pelo Tom Cruise. E esse é, ó... Eu lavo as minhas mãos. Agora seca as suas mãos. Mesmo sendo considerado um dos trabalhos mais fracos do Spielberg, o filme fez um baita sucesso na bilheteria e conseguiu mais de 500 milhões de Obamas. Ô, eu queria dizer que aqui o Todo Mundo em Pânico que usou esse filme é demais, velho. É demais aquilo. São uns iPods gigantes, você já viu? É muito legal, eu acho sensacional. Dieta, pelos olhos de dieta, me deixei ir. Mas o Spielberg só foi voltar para sua grande fase em 2005, quando ele decidiu abordar novamente os conflitos envolvendo judeus em Munique, que fala sobre o massacre de alguns atletas israelenses. E seguindo o que ele fez em Lista de Schindler, o Spielberg buscou trazer uma visão bem sóbria e madura sobre o tema, além de não poupar esforços para criar a violência gráfica no filme. E além disso, Munique até hoje é considerado um dos filmes mais controversos do Spielberg, né? Já que ele foge um pouco da realidade para tentar desconstruir a ideia do público sobre esses acontecimentos. Na verdade, assim, ele fomenta o debate, né? Ele não toma um partido tão grande assim, eu acho. Não sei. O principal objetivo do Spielberg com esse filme foi criar um debate sobre o terrorismo, o que se tornou um mega tema depois do controverso 11 de setembro, que a gente sabe o que rolou, né? Olha só, né, que eu não tava falando tanta merda, tava até merdinha. Apesar da polêmica, não dá pra negar que o Spielberg se superou na direção do filme, conseguindo alternar de uma maneira muito legal os momentos mais filosóficos com as cenas de ação. Então, assim, filmes onde o cara tá tentando debater uma ideia, né, e ele consegue equilibrar isso com um filme que tem um ritmo, uma ação, então... Munique também foi o responsável por colocar o Spielberg de volta na briga pelo Oscar de melhor diretor, além de outras indicações na categoria de melhor roteiro adaptado e melhor filme. Parabéns. Mas ele não levou nada. Depois de todas essas tretas, o Spielberg resolveu dar uma pausa longa na sua carreira de diretor, tempo que ele usou pra dar vida ao projeto que mais tarde se tornaria o filme Interstellar. Olha aí, curiosidades que você não sabia. Só que em vez de dirigir o filme do Nolan, o Spielberg revisitou o arqueólogo mais famoso do cinema, criando Indiana Jones e a Caveira de Cristal, em que o Shia LaBeouf faz o filho do Indy. Cara, eu quero dizer aqui que pra mim é sempre um prazer voltar ao cinema e eu gosto desses filmes. É sempre uma desgraça assistir esse filme. Eu gosto desses filmes onde o ator ele meio que amarra a franquia. Fazendo um filme ruim. Mesmo revivendo uma das franquias de maior sucesso, o Spielberg não teve tanta sorte no quarto filme, já que os fãs não se deram muito bem com essa nova aventura. Eu quero dar um destaque aqui pro episódio de South Park, que zoa com isso. É pesado o episódio. Well, Indiana Jones. You're looking nice. Isso não impediu o filme de fazer um sucesso gigantesco na bilheteria, acumulando mais de 700 milhões ao redor do mundo, além de manter o espírito aventureiro dos seus antecessores. É uma aventura mesmo assistir esse filme. As 2 horas são... Você se sente um desbravador. Apesar de gastar altas horas dirigindo esses filmes, o Spielberg também conseguiu dirigir projetos grandes, como Estrada pra Perdição, Homens de Preto e até o primeiro Transformers. O Spielberg até que começou a nova década criando a sua parceria com o J.J. Abrams, ajudando o diretor com a produção do seu primeiro filme Super 8, que por acaso fala do quê? É coincidência, né? Super 8 também é outro filme aqui, ó, vou te dizer. Eu adoro Super 8. Você gosta de Super 8? Pra caralho, cara. Eu gosto. E a década começou bem pra carreira de diretor do Spielberg, já que o seu primeiro projeto foi a animação em 3D As Aventuras de Tintin, feita em parceria com o grande Peter Jackson. Que é legal, mas, cara, quem assistiu os desenhos, cara, os desenhos são geniais. Ah, mas é legal, achei que, porra, foi legal. A adaptação do desenho clássico para as telonas fez um baita sucesso, ainda mais porque o Spielberg conseguiu recriar o espírito da trilogia Indiana Jones no filme. E provando mais uma vez a sua versatilidade, acho que é a marca principal do Spielberg, né? Ele conseguiu transformar As Aventuras de Tintin na primeira animação não Pixar a ganhar um Globo de Ouro. Quer dizer, as animações agora atingindo esse status que elas têm hoje de grandes filmes e tal. Pô, ele participou disso aí, ó. O Spielberg aproveitou 2011 para lançar Cavalo de Guerra, que apesar de ter descolado 6 indicações ao Oscar, é considerado por muitos o pior trabalho do titio nos últimos 100 anos. Desculpa, gente, não posso agradar sempre, né? As Acontece. recalcadas que
beijinho no ombro. Isso porque o Spielberg deu um ar bem melodramático pra história, coisa que ele não fez nos seus outros projetos que envolviam temas como guerra e outras tretas. Uma crítica que eu já vi alguns críticos, né, que entendem mais de cinema do que eu falarem, é que o Spielberg ele não se atualiza tanto. Ele continua fazendo isso assim de um jeito meio bobo, assim, sabe? E aí, às vezes, num filme como esse, ele fala um negócio desse assim e não cola tanto, entendeu? O Spielberg resolveu repetir essa dose no melodrama Lincoln, que colocou o Daniel Day-Lewis no papel do presidente mais famoso da história americana e com aquelas costeletas muito charmosas. The president has been shot. Mas ao contrário do Cavalo de Guerra, o trabalho do Spielberg conseguiu dar uma pegada muito mais séria e sóbria pro filme, além de acrescentar uma boa pitada de patriotismo, né? Porque, né, americanos, eles adoram fazer isso, né? E seguindo o exemplo de outros filmes do diretor, Lincoln conseguiu altas indicações ao Oscar, além de render a 3ª estatueta de melhor ator pro Day-Lewis, que já tá colecionando estatueta. É que eu acho que também tem uma coisa assim, né? A academia tá lá, é filme do Spielberg, já indica pra tudo aí já, e depois a gente vê o que faz. Se for ruim aí também os caras decidem. E depois de abandonar o projeto do Sniper americano... Sabe por quê, né? Você viu o bebê. Esse é horroroso. You can only circle the flame so long. O Spielberg aproveitou para trabalhar com os irmãos Coen no filme Ponte dos Espiões, em que ele retoma a parceria com o Tom Hanks, que atravessa de um lado, atravessa pro outro. O filme marcou a volta do Spielberg pro gênero de espionagem, além de matar as dúvidas da galera que pensava que o diretor estava bem longe do seu auge. E foi indicado ao Oscar. Tá lá na osqueta. E agora, em 2016, o Spielberg tá colocando o seu novo projeto na telona, O Bom Gigante Amigo, que já foi lançado lá na terra do titio Obama. Além de contar com altos efeitos especiais bem legais, o Spielberg aproveitou esse projeto para fazer um filme mais voltado pro público infantil, o que não impediu ele de conquistar os críticos também. O filme também marcou a segunda parceria entre o Spielberg e o ator Mark Rylance, que levou o Oscar pela atuação em Ponte dos Espiões. E é bom ficar de olho nessa parceria, já que ela vai se repetir na adaptação do livro Jogador Número 1, o próximo projeto do Spielberg, que tem estreia prevista para 2018. Estamos ansiosos. E os fãs do Spielberg podem ficar bem tranquilos, porque Indiana Jones 5 também tá nos planos do diretor, que vai voltar a trabalhar com Harrison Ford no papel do Indy. Por favor, agora com calma, hein? Deixa eu em paz. Para de fazer essa coisa. E esse meio tempo, o Spielberg também vai produzir outros filmes, incluindo o terceiro Gremlins. Nossa, eu amo. Esse vem que vem. É o filho dos Gremlins. E os próximos 2 filmes do nosso querido Tintin, que vão ser dirigidos pelo Peter Jackson, promete. E mesmo sendo mais conhecido pela sua carreira no cinema e na TV, o Spielberg também já passou pelo mundo dos joguinhos, tanto que ele criou o estúdio DreamWorks Interactive, que é a divisão assim, da DreamWorks Papi, que faz jogos. Papi, desculpa, tá? Eu sei que você fez The Dig, eu sei que você fez Medal of Honor, eu sei que tem jogos muito incríveis, mas o titio George Lucas deu um sacode em questão de videogame no senhor, tá bom? Mas não dá pra negar que a maior contribuição do Spielberg nessa área foi a criação da série Medal of Honor. Eu joguei muito em PlayStation 1 essa parada, que revolucionou o gênero dos games de guerra, tá ligado? Nossa, na Lan House fritava. Ô, abraço aí, Fallen. Continua aí, mandando bala. Pra mostrar que o seu dom de visionário não é brincadeira, o Spielberg convenceu pessoalmente o Sam Mendes a dirigir Beleza Americana, que levou 5 Oscars em 2000. Puta filme! E como o lucro dos filmes também faz uma visita ao bolso do Spielberg, o diretor é uma das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Rich bitch! Com uma fortuna de 2 bilhões de Obamas. Dá licença. Dá licença aí. Assim, se o cara tem muito dinheiro, você acha que ele escolhe o tema dos filmes de acordo com o que lhe interessa a ele ou o que vai dar dinheiro? A ele, lógico. Por isso que ele escolheu os alienígenas. O nosso tour pela vida de um dos diretores mais reconhecidos de Hollywood vai ficando por aqui. Então você já pode declarar o seu amor pelo titio Spielberg aí nos comentários, entendeu? Ó, coloque fotos minhas, imprima, tá bom? Aqui, ó, gatas. Imprima minha foto. Coloca uma... Ah, não. Hello, darkness, my old friend. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro e dar uma passada na loja do Pipocano, que tá cheio de descontos maneiros pra você aproveitar. Tia, larga os ETs. Venha conosco para o YouTube. Beijo do gordo! Você não é o Spielberg. Puta, a minha época de Spielberg já passou, galera. Agora eu tô com essa barba grisalha, com esse cabelo preto todo horroroso. Eu não sei que personagem eu sou. Que personagem que é assim? É o louco, né? O cara da Praça da Sé.